Muitos adolescentes estão recorrendo às redes sociais para buscar informações sobre possíveis condições de saúde mental, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, autismo, ansiedade e também a depressão. Essa prática chamada de autodiagnóstico online pode ter benefícios, mas também pode ter riscos. Por um lado, as redes sociais podem oferecer um espaço de acolhimento, identificação e apoio para os jovens que se sentem diferentes ou excluídos da sociedade. Além disso, podem estimular a busca por ajuda profissional e o reconhecimento de que a saúde mental é importante. Porém, o autodiagnóstico online pode ser impreciso, incompleto ou até mesmo equivocado, já que depende de fontes nem sempre confiáveis e atualizadas. Os especialistas recomendam que os adolescentes que buscam informações sobre saúde mental nas redes sociais sejam críticos, cautelosos e conscientes de que essas plataformas não substituem o acompanhamento médico ou psicológico e que eles não têm a capacidade de diagnosticar se alguém tem algum distúrbio mental através da internet. É muito importante também que os pais estejam atentos aos sinais de sofrimento dos jovens e conversem com eles sobre o assunto. Para saber mais, acompanhe agora o nosso Papo no Bendita Hora. Muito bem, minha gente. Olha que assunto importantíssimo para a senhora que é mãe, para a senhora que é avó, para você que é mãe, está nos acompanhando aqui, você que é pai, você que é avô, porque é um assunto que ele atinge todas as classes sociais. Claro que os jovens hoje vêm mostrando de uma maneira um pouco mais forte, talvez isso aí, mas em todas as idades, esses acontecimentos de se autodiagnosticar é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Na minha época, quando eu me sentia mal, eu não estava bem, minha mãe perguntava, o que você tem? Eu falei, mãe, eu não sei. Não sei o que está acontecendo, será que não é bom a gente ir no médico? Não é bom a gente verificar isso? A gente não tinha um autoconhecimento ou ficava se autodiagnosticando. Eu estou com isso. Eu estou com síndrome não sei do que. Nada disso. Por isso, eu tenho a honra de ter aqui dois grandes profissionais que agora vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto aqui. Aqui próximo a mim, eu recebo pela primeira vez no meu programa o Dr. Gabriel Domingos, que é psiquiatra. Dr. Gabriel, muito boa tarde, querido. Boa tarde, tudo Deus bem? Deus abençoe, que bom que o senhor está aqui, fico feliz. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença também, né? Vamos lá. Dentro do seu conhecimento. E nós temos aqui também o nosso querido psicólogo, né? Já é super conhecido nosso, super competente. Como eu gostaria de conhecer mais profissionais psicólogos como ele. Meu querido Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, querido. Boa tarde, padre. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde todo mundo aí. Como é que é? Dois Gabriels? Gabriéis. Né? Gabriéis. Tá vendo, gente? Dois, hein? E os dois estão praticamente dentro da mesma área para trabalhar aí, ó, um pouquinho o juízo da gente. Então vamos começar aqui, já fazer uma pergunta para o doutor Gabriel Monteiro. Ô doutor, na verdade a gente soltou aqui essa prévia aí, falando um pouco sobre esse autodiagnóstico, né? Isso realmente vem aumentando sempre? Bom, eu acho que sempre teve, mas vem aumentando nos últimos tempos, doutor, esse autodiagnóstico. Por que isso vem acontecendo, vem acrescentando cada vez mais, doutor? Imagino que a grande questão é que hoje o acesso à informação é muito fácil. O problema é como essa informação chega. A informação ela chega fragmentada, chega picotada. A pessoa está buscando uma resposta, ela quer entender o que está acontecendo dentro dela. E ela acaba buscando isso da maneira que ela consegue. Há um tempo atrás, essa informação não existia, como falou da infância, lá de trás. A gente ficava num quarto escuro, sem luz. Sim. Hoje, a gente vê pequenos focos de luz nesse quarto e a gente não consegue ainda ver tudo. A ideia é que a pessoa ela não está errando porque ela quer. Ela está errando porque ela não conseguiu acender a luz toda do quarto. Perfeito. Então ainda temos muita coisa para elucidar. E aí é a hora que o profissional se faz necessário para, de fato, acender a luz e olhar o que realmente está acontecendo. Perfeito.
É importante, tá vendo, gente? Olha, um médico explicando isso para nós, porque os tempos vão passando, vai se chamando, evoluindo aí a medicina e também a tecnologia para todos nós. Hoje você sentiu alguma coisa, você vai lá no computador, vai no Google, no Dr. Google, como o pessoal fala, e vai ter lá várias possibilidades. Aí a pessoa fala, eu acho que eu estou com isso, e começa a falar, olha, eu tenho esse problema, mas nem foi no médico. Tá vendo que perigo que é? Por isso, agora o Gabriel Monteiro, nosso querido psicólogo também. Gabriel, como o doutor colocou para nós, mas será que as pessoas também estão um pouquinho mais... como é que eu posso dizer assim? A pessoa quando tem mania de doença, como é que você dá o nome para isso? Hipocondríaco. Você acha que hoje também a nossa geração, tanto homens quanto mulheres, rapazes, moças, nós estamos mais hipocondríacos do que tempos atrás? E por qual motivo? Que pode até levar a esse tipo de comportamento? Na verdade, enfim, a hipocondria ela é um sintoma característico de um transtorno, né? Agora, não que estejamos todos mais hipocondríacos ou menos hipocondríacos, mas essa facilidade de acesso de informação acaba gerando essa necessidade da pessoa, eu tenho um sintoma, por exemplo, ansioso, eu estou com pensamentos muito acelerados, negativos durante um tempo. Eu vou olhar na internet e vou ver o que é, né? E aí o que acontece? Não tem problema ela fazer isso, desde que ela olhe para isso e vá num médico, num psicólogo, ver o que é realmente esse processo. Porque a grande questão é a pessoa olha para aquilo e fala, pronto, eu tenho borderline, eu tenho transtorno borderline porque eu tenho oscilação de humor. Eu sou muito impulsivo, então eu tenho borderline. Então, teve uma época atrás que era muito comum a pessoa falar, não, eu sou bipolar. Aí eu falava assim, tá, diagnosticado por quem? Não, porque eu tenho oscilação de humor. Quem falou que porque eu li, bipolar é isso? Porque eu vi, eu li, e isso coincidiu com aquilo que eu sinto. Então, eu realmente tenho, né? Eu sou bipolar porque eu vi e analisei, é isso aí. No consultório tem muito disso, né? Da pessoa já chegar para mim e falar assim, não, porque eu tenho transtorno de ansiedade. Eu falo, tá, qual? Qual que foi diagnosticado? Não, é porque eu sou muito ansioso. Eu falei, isso não é característica. Você só ser ansioso não é a característica de um transtorno de ansiedade. Eu tenho TDAH. Por quê? Porque eu tenho problema de concentração. Nossa, pode ser tanta coisa. Sim. Pode ser uma coisa muito comportamental, uma coisa que você consegue arrumar, só que ela se coloca para ela dessa forma e é um perigo, né? Porque ela aceita isso para ela e aí ela começa a culpabilizar tudo por causa disso. Então ela deixa de fazer situações, comportamentos, porque ela acha que ela, por exemplo, tem TDAH, então ela não consegue estudar ou concentrar. Eu acho que a gente esbarra num outro perigo também, né, doutor, o senhor também que é médico, lida mais com essas partes de medicações, porque agora a pessoa se autodiagnosticando, como o Gabriel Monteiro colocou para nós, a pessoa começa também a se automedicar. Sim. Também tem essa possibilidade, né, doutor? Porque isso é um dos perigos. Eu acho que eu tenho, então eu fiquei sabendo que o problema de ansiedade, esse tipo sei lá, se eu consumir esse tipo de remédio me acalma, e a pessoa está se automedicando sem consultar o médico, pode estar prejudicando ela. Talvez esse seja um dos maiores riscos, né? A pessoa quer achar uma resposta, ela quer melhorar de alguma maneira. E aí ela busca erroneamente um remédio, um tratamento, né, uma coisa que não está sendo guiada por um profissional, e isso não é necessariamente o que ela precisa. Tratar não é tomar remédio, tratar é cuidar, né? Então, uma boa terapia, uma conversa, mudança de estilo de vida, pode estar junto uma medicação, alguma coisa do gênero, mas o cuidado passa por, primeiro, a gente entender realmente o que está acontecendo. E talvez o primeiro passo é entender que uma característica não é necessariamente um adoecimento. Ansiedade é uma palavra que pode ser uma doença, o transtorno ansioso, transtorno de ansiedade, com várias pormenores. Não pode ser só uma característica de uma pessoa. Existem pessoas... sua própria personalidade não se deriva a uma doença. Exatamente. Existem pessoas que são mais agitadas, mais elétricas. Existem pessoas que não. Ela nasceu assim, você percebe na hora que nasceu, ela já é mais agitadinha, né? Exatamente. Então, a gente não pode transformar um traço, uma personalidade, uma situação que é corriqueira daquela pessoa
numa doença. Hoje, talvez o nosso mundo nos force a isso. Qualquer coisa que sai do prumo, do reto, ele necessariamente é errado. Isso não é verdade. Mas assim, doutor e também o nosso querido Gabriel, psicólogo, será que a gente também não está numa época que tudo isso é muito novo para nós? Acho que lidar também com a tecnologia sempre é alguma coisa muito nova, muito recente na história dessa nossa geração. Mas eu acho que talvez hoje um dos grandes desafios é dar o bom senso para que aqueles que consomem essa quantidade de informação. Eu acho que nós não estamos preparados, todos nós não estamos preparados para tanta informação, porque eu acho que a gente cai num advento de que eu não preciso mais de médico, porque olha o risco, claro que isso não é uma verdade, mas porque parece que agora você consultar e ter as informações todas que você precisa, eu acabo sabendo o que eu tenho, eu acabo buscando o remédio que eu necessito, então eu não preciso, eu sou o meu próprio médico, eu sou médico de mim mesmo. Esse desafio hoje parece que se tornou uma coisa muito grande para todos nós, né, doutor? Sim, e não só no cuidado na saúde mental, acho que no todo. E talvez a grande questão é a gente entender de que a origem desse problema não foi um erro. A origem desse problema é nós querendo ser melhores. Só que o como isso acontece, o processo pelo qual isso acontece. Perfeito. É como se a gente fosse transpor isso, por exemplo, a religiosidade. Todos nós podemos ler a Bíblia. Então o padre não é mais necessário? Não. Todos nós podemos ir lá consultar o livro de medicina, todos nós podemos ler os textos do Freud, todos nós podemos... A informação está lá, mas aquilo precisa de um guia. Precisa ter um professor, uma pessoa mais gabaritada, experimentada, que estudou, tem uma profundidade, tem uma experiência para poder te dirigir. Exato. Né? Realmente, então, é exatamente isso, né, Gabriel, que a gente também está vivendo hoje. Acho que o perigo da atualidade, essa falsa ilusão de que parece que nós estamos substituindo o professor, o médico, os padres, porque a máquina está me falando que eu posso tudo. Isso. Eu não preciso de alguns tipos de profissões que até então nossos pais e até a geração agora usou. Exatamente, e tem mais uma coisa, né, que é, por exemplo, não só a máquina em si, mas tudo que engloba isso. A gente tem muito mais informação gratuita na internet, né? Por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube lá, eu fico falando sobre questões psicológicas, eu vou dando entendimentos para aquilo, mas isso não substitui a pessoa fazer uma terapia. Né? Eu posso dar, por exemplo, técnicas de respiração ou técnicas de lidar com um transtorno, com uma questão de ansiedade, mas isso não impede ela de ter um acompanhamento para ver como ela está aplicando isso ou não, se está dando resultado ou não, porque é muito de pessoa para pessoa. Né? Então, o que a gente vê muito por aí é isso, a galera fala assim, não, eu consigo ver na internet como fazer tal coisa psicológica, ou enfim, qualquer outra coisa, e pronto, eu vou sozinho resolver essa questão. E isso é um dos grandes problemas, e outro problema grande tem muita pessoa que fala que é profissional da área e não é. E fica trazendo um monte de informação que você fala assim, meu Deus do céu, que absurdo. E muita gente seguindo. Né? E aí você pensa, cara, a saúde mental é tão delicado, tão complexo e tão perigoso de lidar com isso, e as pessoas ficam falando um monte de besteira, sim, com um monte de seguidor, e aí você não sabe, pode piorar uma situação, né? Aliás, a grande maioria das vezes piora a situação. Perfeito. Né? Gente, olha só, que gostoso, que importante a gente estar falando com dois grandes homens aqui, conhecedores, né? Principalmente na área específica deles. Um é psiquiatra, que é o doutor Gabriel Domingos, está aqui, e o outro é o psicólogo, nosso querido Gabriel Monteiro. E nós estamos falando dos perigos hoje dessa informação rápida, onde as pessoas se acham que elas podem substituir os grandes profissionais que estudaram muito para isso, né? Como se vamos substitui jornalista, hoje qualquer um é. Tem um canal, eu posso falar do que eu quero, eu sou conhecedor, então todo mundo hoje é jornalista, todo mundo é médico, todo mundo é espiritual. Cuidado! Esse é um dos desafios do mundo de hoje. Estou aqui muito feliz falando com dois grandes homens, dando uma aula aqui. Mas deixa eu falar algo para você também.
Você sabia, o Gabriel Monteiro e o doutor Gabriel Domingos? Outro dia eu amanheci com uma dor no meu joelho, foi depois de um exercício que eu fiz. Estava muito triste, falei, acho que vou precisar procurar um ortopedista. Falei com a nossa Marcinha, que trabalha aqui. Ela falou assim, ortopedista? Por quê, padre? Porque eu tô com dor aqui. Ela falou, experimenta primeiro o Artrofix Power. Falei, vou experimentar. Mas não deu uma semana que eu comecei a experimentar. Até hoje, o doutor lá do joelho tá me esperando e eu não fui. Fiquei curado, pô. Agora, nós temos uma pergunta aqui no VT aos nossos doutores. Não tem pra ninguém, não. Dá uma olhada aí. Vamos acompanhar. Tenho muita ansiedade, mas tenho pavor de ir ao médico. Posso tomar calmantes fitoterápicos? Doutor Gabriel Domingos, nosso querido psiquiatra. Olha, é um dos casos de uma moça que ela fala, eu tenho muita ansiedade, muita. Será que ela também já está se diagnosticando? Posso usar calmantes fitoterápicos? Pode. A grande questão é se isso vai ser suficiente ou não. Talvez aqui, muita ansiedade, é difícil a gente dosar o que é isso, né? O que pode ser muita ansiedade para mim, para ela não, e é difícil entender. Veja, um fitoterápico tem sua validade quando a gente está falando de sintomas leves, de situações muito específicas, uma situação que falta uma coisinha muito pequena para um controle de uma situação episódica. Ansiedade geral do dia a dia, é muito pouco provável que ela vá responder simplesmente a um fitoterápico. O fitoterápico ele pode ser um contemplativo a mais dentro do tratamento, né? Então, a pessoa está fazendo terapia, melhorou a qualidade de vida, começou um esporte, melhorou a dieta e, por acaso, juntou um fitoterápico. Bacana, isso é uma boa estratégia. Entender que aquilo é o tratamento. Fulano, você faz tratamento? Faço, eu tomo valeriana. Isso não é um tratamento, né? O tratamento é um conjunto de coisas. Olha aí, gente, tá vendo? Nós estamos falando aqui com o médico, né? Por isso que o padre nós estamos reforçando aqui a importância de você procurar o médico, mas não necessariamente buscando o Google, tá? Mas um médico profissional, tá bom? Que você possa tirar as dúvidas aí. Então tá aqui, ó, o doutor acabou de falar para nós aí, deixando importante, porque onde você vai ouvir isso? Você vai ouvir no Google? Não vai dar certo, tá bom? Daqui a pouquinho também quero ouvir depois o nosso querido Gabriel Monteiro, psicólogo, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho, volto já e você também junto com o padre. Tamo junto aí.